Olá, bom, hoje então eu tenho mais 10 contos para indicar para vocês. Para quem não sabe, esse já é o segundo vídeo aqui no canal com indicações de contos. Eu vou deixar o primeiro vídeo lá embaixo na descrição desse vídeo e no cardzinho aqui em cima também, caso você tenha interesse em ver, não é mesmo? E para quem não sabe, desde o ano passado eu tenho feito mini resenhas de contos lá no blog. Então, para todos os contos que eu indicar aqui hoje para vocês, saibam que tem post lá no blog. Eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo e você vai encontrar nessas postagens o link para onde encontrar os livros, tá? Ou para onde encontrar os contos, porque alguns dos livros que eu vou mostrar aqui pra vocês já estão esgotados há bastante tempo. Muito bem, então vamos lá. A primeira indicação do dia será então do conto Ar Frio, do H.P. Lovecraft, para o qual inclusive tem vídeo aqui no canal. Então vou deixar, além do link para a resenha no blog, eu vou deixar também o link para o vídeo. Foi um vídeo que eu fiz no mês do horror do ano passado, inclusive, e é um conto tenebroso. E assim, eu conheço algumas pessoas que teimam em dizer que H.P. Lovecraft não era leitor de Edgar Allan Poe, e esse aqui é um conto que vai contradizer essas pessoas, tá? Então, eu indico inclusive a leitura deste conto, Ar Frio, e também do Estranho Caso do Sr. Valdemar, do Poe, tá? Mas é um conto espetacular, fica a dica aqui pra vocês, é medonho. Depois, mais uma indicação na linha horror é então o conto chamado O Vampiro, de John William Polidori. Esse John William Polidori, gente, não é tão conhecido aqui pela gente, mas ele era um dos participantes daquela noite fria e tempestuosa na casa do casal Shelley, em que eles não tinham nada pra fazer, e aí eles decidiram, cada um ali, escrever uma história de terror e depois contar ali, enfim, em volta de uma fogueira ou qualquer coisa do tipo. Dessa noite, o grande destaque, né, o livro que é lido até hoje, enfim, é espetacular, é o Frankenstein, da própria Mary Shelley. Mas outro conto que também surgiu nessa noite foi esse aqui mesmo, né, O Vampiro, do Polidori. E há quem diga, né, que essa coisa dele ter criado um vampiro todo bonitão e rico e esquisito, enfim, tem que ler o conto, gente. Então, dizem que esse conto serviu de base para que o Bram Stoker escrevesse o seu Drácula. Então, apesar de ser um conto bem menos conhecido do que Frankenstein, vale a pena a leitura, tá? Aliás, eu esqueci de dizer, gente, o conto Ar Frio eu tirei desse livro aqui, Os Melhores Contos do H.P. Lovecraft. Na época em que eu comprei esse livro, ele era exclusivo da Livraria Cultura, mas eu acho que hoje em dia vocês conseguem encontrar em vários lugares diferentes. E o conto do Polidori eu tirei deste livrinho de contos aqui góticos, dessa coleção Contos Clássicos da editora Melhoramentos. E essa aqui é uma coleção de contos mais voltada para o público infanto-juvenil. Mas fique tranquilo porque os contos estão na íntegra, tá tudo bonitinho aqui, tem preâmbulos bacanas também, pequenos textinhos de apoio para cada um dos contos, é excelente. A próxima indicação que eu tenho pra vocês é o polêmico Na Pontinha da Orelha, do Dalton Trevisan, que está nessa coletâneazinha aqui da LPM Pocket, chamado Continhos Galantes. Por que eu disse que esse conto é polêmico? Porque aconteceu o seguinte, minha gente, eu postei a foto desse livro, né, no Facebook, no dia em que eu lancei a resenha do conto, e esse meu post foi banido no Facebook, gente. E eu fiquei assim, sem entender por quê. E depois o pessoal me disse, né, que o Facebook não tolera peitinhos, né, não tolera nenhum tipo de nudez. Engraçado, né, o Facebook tolera tanta coisa, mas peitinhos de uma dançarina da década de 20, francesa, né, isso aqui na verdade é uma foto retirada de um cartão postal. Ah, isso aí você não pode postar. Enfim, aqui a gente vai ter um encontro meio estranho entre um casal, cuja moça cuida da avózinha, a avózinha está lá na sala, eles estão aprontando em outro cômodo. Enfim, né, gente, é um conto erótico, mas mesmo assim, estou indignada até hoje com isso. Fica a dica aqui pra vocês sabem que tem post no blog. Outro conto que vai ser um tantinho difícil de encontrar, porque eu acredito que esse livro aqui ainda não tenha sido traduzido, mas enfim, quem lê em inglês, fica a dica aqui. O conto se chama Library, só que, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Tem um tracinho sobre o título, né? Então é como se fosse uma correção. E esse conto, na verdade, é o texto que abre essa coletânea de textos da Ellie Smith, cujo título é Public Library, e todos os textos têm a ver com pessoas frequentando bibliotecas. Então a proposta desse livro é muito bacana, e não, gente, eu nunca li nenhuma outra coisa da Ellie Smith, só li esse livrinho. E esse é um texto interessantíssimo sobre uma biblioteca muito estranha. E como é um texto muito curto, eu não vou falar mais nada sobre ele, vejam lá o post. E quem puder, procurem esse livrinho aqui, porque ele é muito interessante mesmo. Tem tanta coisa da Ellie Smith sendo traduzida, né? Vamos ver se esses livros de contos, de repente, aparecem por aí. A próxima indicação é um conto chamado Uma História Maluca, de um autor que eu também não conhecia, chamado Gilbert Keith Chesterton. E, gente, como o próprio título do conto diz, é uma história maluca. Eu tirei esse texto, então, dessa coletânea de contos
e Poemas para Crianças Extremamente Inteligentes de Todas as Idades, do Harold Bloom. Isso aqui é uma coleçãozinha composta por 4 livros. Eu peguei a indicação dessa coleção, na verdade, com a Claire Scorsese. Se vocês não conhecem o canal da Claire, eu vou deixar o link lá embaixo para vocês conhecerem. E, gente, essa coleção é maravilhosa. Esse aqui é o livro mais fininho da coleção, os demais são um pouco mais grossinhos. E é isso, são histórias que fazem você pensar e são para crianças de todas as idades, ou seja, adulto também pode ler. Mas então, voltando à história maluca, é isso mesmo, esse cara teve uma experiência X na vida dele, ele entra num restaurante e ele precisa contar essa história, né? Ele precisa desabafar com alguém e ele escolhe um rapaz que tá ali quietinho, fazendo seu almoço, né? Aquela coisa. Senta lá na frente dele e começa a contar a sua história. E é só isso que eu vou contar pra vocês. É uma história que conforme você vai lendo, você vai pensando, não, esse cara sonhou isso, ou sei lá, ele fumou alguma coisa estranha, tá muito estranha essa história, mas enfim, ele jura que aquilo realmente aconteceu com ele. Vejam lá o post, o conto é interessantíssimo, gente. A próxima indicação está num livro que não está aqui comigo, porque eu emprestei para minha irmã. Faz parte daquele box de contos completos do Tolstói. O conto se chama A Nevasca. Eu já comentei sobre esse conto também no último vídeo que eu fiz sobre os contos do Tolstói. Vou deixar o link lá embaixo também. Mas vou comentar rapidinho aqui de novo. Esse é um conto bem lento, que demora para acontecer, mas a história é interessante. A gente vai ter a história então de um rapaz que precisa fazer uma travessia, ele precisa fazer uma viagem curta. Então ele contrata ali uma carruagem, enfim. Só que essa viagem precisa ser feita no meio de uma nevasca. Então deveria ser uma viagem curta, mas não é por causa da nevasca. E várias coisas vão se desenrolando aí ao longo dessa viagem, vários pensamentos, várias memórias, enfim, é interessantíssimo esse conto. E está no box da Kozak Naif, que eu não tenho certeza se ainda está disponível lá na Amazon, tá, gente? E o próximo conto está naquele livro que toda vez que eu mostro pra vocês, muita gente fica chateado, porque, né? Este livro está esgotadaço há anos, há mais de uma década, ouso dizer. E não há meio da Companhia das Letras relançar, nem em formato de pocket, enfim. Esse aqui então é a coletânea de contos de horror do século XIX, escolhidos pelo Alberto Mangel. E o conto que eu vou indicar para vocês hoje é o conto chamado A Família do Vurdalak. Então Vurdalak é uma palavra para vampiro em russo. Esse conto foi escrito pelo primo do Tolstói, chamado Alexei Tolstói, e ele também era escritor, ficou meio apagado aí pelo primo famoso, mas enfim. Esse conto, gente, é espetacular. É mais uma história de vampiro, só que não é uma história de vampiro muito arrastada, como foi o caso ali do vampiro do Polidori. É uma história medonha. Então você tem o pai dessa família que precisa se ausentar por conta da guerra, e aí quando ele volta estranho. É um conto muito sombrio, medonho mesmo, aquele tipo de história que é bacana você ler à noite antes de dormir, sabe? Numa noite tempestuosa, enfim. Medonho de verdade, enfim. Como a gente não consegue mais encontrar esse livro por aí, eu acabei encontrando o mesmo conto num livro da editora Aleph chamado O Vampiro Antes de Drácula. Parece que essa coletânea da Aleph é mais fácil de encontrar. Aí depois eu tenho para indicar para vocês um conto da Katherine Mansfield. Existia uma edição super bacana da Kozak Naif que eu não encontro mais em lugar nenhum, não tem jeito. Mas a editora Record lançou recentemente essa coletânea aqui de 15 contos da Katherine Mansfield. E assim, gente, vocês precisam ler Katherine Mansfield. Mesmo vocês aí que são muito fãs de Clarice Lispector. Até onde eu sei, essa autora desse livro aqui foi uma grande influência na escrita da Clarice. Inclusive, assim, é um tipo de conto que você termina de ler e fala, meu, isso aqui podia ter sido escrito por Clarice. Mas assim, é uma história corriqueira de uma moça casada com uma filhinha linda e que tem um momento de epifania ali num jantar que ela está dando para amigos e é espetacular. É um conto sobre traição. Mas a forma como a traição é tratada nesse conto é assim, ai gente, é muito sutil, é muito, como é que eu vou dizer? Elegante. E essa aqui é uma autora que precisa ser lida, minha gente, muito boa mesmo. Aí depois, preparem, porque este conto aqui, gente, é arrasador. É devastador mesmo. É um conto chamado Linda, uma história horrível, de Caio Fernando Abreu. Gente, essa é uma história que vai destroçando o seu coraçãozinho aos poucos. Então você tem esse filho que já faz muito tempo que não vai visitar a mãe e resolve visitá-la. Então assim, você sabe pela situação que ele só visitaria essa mãe num caso extremo. E conforme a gente vai acompanhando a narrativa e a gente vai vendo todo o desconforto, tanto do filho na casa da mãe, quanto da mãe para receber esse filho, é um negócio assim, é um conto que incomoda. Mas quando a gente entende o real motivo dessa visita inesperada, é como se o autor estivesse te jogando no chão e pisando em cima de você, assim, sabe? Então, no fim das contas, isso aqui é um conto pesado, é um conto que você não vê a hora de terminar de ler, mas aí aquele final te pega e, enfim, gente, não tem como. Rolou uma lagriminha aqui no canto do olho. Espetacular, gente. Quero muito ler outras coisas do Caio.
E por fim, a última indicação que eu tenho para vocês é do último conto, né, que foi indicado no blog também, que se chama O Pirotécnico Zacarias, do Murilo Rubião. Gente, eu não conhecia esse autor, eu só o conheci porque eu recebi este livro, né, eu ganhei de presente esse livro da Glécia. A Glécia tem canal aqui no YouTube também, antes ela tinha somente um blog chamado Utopia Literária. Eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo o link pro canal dela, mesmo porque ela faz vários vídeos sobre o Murilo Rubião. Se eu não me engano, ela estuda ou já estudou bastante Murilo Rubião para pós-graduação dela. E assim, é um autor brasileiro de literatura fantástica. Então, se você é como eu, que também adora literatura fantástica, precisa conhecer Murilo Rubião. Se é que já não conhece, né? Eu tenho a impressão de que eu fui a última pessoa a ser apresentada para este autor, mas enfim. Esse aqui é um conto contado por um narrador que morreu, ou não. Então, assim, fica essa dúvida no ar. E é um conto, assim, bizarro, porque olha só, ele vai ser atropelado, então, por um grupo de jovens que estão indo pra farra, né, estão indo pra balada. E aí esse grupo fica ali se perguntando o que eles devem fazer com o corpo, né, jogar na ribanceira, levar pro cemitério, enfim, eles ficam ali um tempão decidindo o que eles vão fazer com o corpo, até que o corpo resolve dar um pitaco. E dizer, então, né, gente, eu não quero ser jogado da ribanceira, não, vamos pensar outra coisa. E aí eles começam a conversar com o morto, enfim, fazem uma amizade com o morto. E o conto se desenrola a partir daí, mas preste atenção quando você estiver lendo esse conto, tá? Tem muita coisa no subtexto, mas é um conto, assim, bizarro, gente, e divertidíssimo. Então fica a dica aqui pra vocês também. Inclusive, me parece que saiu uma edição nova da obra completa do Murilo Rubião, então tá fácil de encontrar por aí. Então é isso, assim que eu completar mais 10 mini resenhas de contos lá no blog, eu volto aqui e faço mais um vídeo com indicações de contos espetaculares pra vocês. Se vocês tiverem indicações de contos que gostariam que eu lesse, fizesse resenha, enfim, comentasse aqui no canal, deixa pra mim nos comentários. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo e até mais!